paz, povo. Primeiramente eu queria agradecer, né, por você estar aqui mais uma vez, querendo escutar um pouquinho mais da palavra de Deus. Ontem eu falei um pouquinho sobre o secreto, vai estar lá. Vai lá, olha o vídeo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Toda sexta e sábado eu tô postando aqui vídeos novos, edificantes, baseado no livro da pastora Thalita. Eu até tô com o livro aqui, ó, que é esse aqui, Deixe-me apresentar você. Ele vai estar falando de identidade e eu trago algumas coisas relacionadas a isso, mas também uso os textos para falar de coisas sobre a atualidade. Ontem eu falei sobre o secreto, sobre a gente ter um momento e uma vida, né, de intimidade com Deus no nosso secreto. Então te convido a pausar esse aqui, voltar lá no vídeo de ontem, olhar ele e depois estar olhando esse aqui que vai ser continuidade daquele. Eu no vídeo anterior falei sobre Davi, vou estar continuando. Vou falar aqui das qualidades, né, de Davi, mas também vou te dizer que Davi ele não foi só aceito pelas suas obras, mas também foi aceito por ter um coração, né? E ali as suas qualidades vai falar, né, que ele foi fiel, venceu batalhas, era humilde, era obediente, mas Deus não olhava só o exterior, né, conforme ele era, mas Deus ele nos conhece de dentro para fora. E lá em Efésios, eu vou estar usando o computador aqui para estar lendo, porque são muitas páginas, né, versículos que eu vou estar falando nesse vídeo. Então eu achei mais fácil estar usando o computador até para estar lendo e estar conversando com vocês. Lá em Efésios, né, no versículo 2, capítulo 2, desculpa, vai estar falando no versículo 8 e 9, vai falar assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém tenha orgulho de si mesmo. Então ali vai estar falando, né, em Efésios, que a gente é salvo, né, pela graça e pela nossa fé. E não pelo que a gente faz, não pelas nossas obras, porque isso são qualidades de Deus e não qualidades nossas. Nós não devemos nos vangloriar nas coisas de Deus, mas sim dar toda a glória e toda a honra a Ele. Tem uma frase, eu anotei aqui no livro que fala, não sei se você já leu, mas eu te indico muito a ler. Como eu falei na página, é a quarta vez que eu tô lendo o livro e toda vez que eu leio o livro ele fala algo diferente comigo. E vai estar escrito assim, ó: o amor exagerado de Deus por nós não é uma muleta para o pecado, mas um impulso para a santidade. E lá em Mateus 26, vai estar assim, ó, capítulo 26, tá? No versículo 44 vai estar assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas das vezes, por estar falando ali que a carne é fraca, a gente usa isso como desculpa para os nossos erros e nossos pecados. Mas a gente tem que usar como um alerta para nós. A gente não pode usar o amor de Deus, a bondade e a misericórdia como um impulso para o pecado. Ah, Deus me ama, Deus me aceita, Deus perdoa os meus erros. Então, por isso, se eu pecar mais um pouquinho, se eu pecar mais uma vez ali, se eu errar, Ele ainda vai me amar. Ele vai perder o amor? Não, né? Deus vai nos amar, mas Ele não vai nos aprovar. Ontem eu falei no vídeo, Deus não vai aprovar tudo o que a gente faz. Então sim, se a gente continuar usando essas desculpas para continuar no pecado e não querer a santidade de Deus, a gente não irá e a gente não vai ser aprovado. Eu vou falar no final desse vídeo sobre as minhas leituras, né, sobre Paulo, e eu tenho sim aprendido muito com ele sobre a santidade de Deus, né, sobre a gente querer mais de Cristo e sobre a gente nos autoanalisar. Eu anotei ali que a gente tem que aprender a lidar, que a santidade ela não está só no nosso modo de ser, no nosso modo de agir.
Eu posso agir com bondade, eu posso fazer coisas boas, mas dentro do meu coração e da minha mente pode estar com maldade. Eu posso estar querendo algo em troca agindo daquela forma. A gente vê isso em tantas pessoas. E a nossa santidade ela vai estar lá na renovação da nossa mente. Mas isso é um conteúdo que eu vou trazer para outro dia, para outro momento, porque é um conteúdo bem extenso e eu gosto de trazer bem explicadinho nos vídeos. E então, né, eu queria falar algo para as pessoas que elas às vezes só veem o exterior, né? Tem muitas pessoas que vai olhar pra gente, vai ver só o nosso exterior, né? Se a gente é bonito ou feio, as nossas atitudes, vão olhar muito para as nossas atitudes. Mas Deus, além dele olhar para nossa atitude, olhar para o nosso jeito de ser, ele vai estar olhando também para o nosso coração. Porque Deus quer nos enxergar como? De dentro para fora. Ele quer que a gente flua de dentro para fora. Então, aquilo que eu falei, né? A gente pode poder enganar, mentir, né? Bajular de uma forma enganosa e de uma forma interesseira o próximo. Mas para Deus, a gente nunca vai conseguir esconder nada, porque é Ele quem conhece o nosso coração e é Ele quem renova a nossa mente. Eu anotei ali. Eu várias vezes vou olhar porque eu anotei bastante coisa para estar falando nesse vídeo. Então, ontem eu falei sobre o secreto e eu falei agora no início desse vídeo que eu tenho falado e aprendido muito com Paulo. E algo que eu tenho conversado muito com meu esposo é que antigamente, lá no meu início, eu falava, nossa, Paulo era gente boa, Paulo era extraordinário, era magnífico, mas não conhecia toda a história de Paulo. E tem muita gente que às vezes na igreja vai falar isso. O quanto Paulo era bom, o quanto Paulo era extraordinário, o quanto Paulo fazia as coisas, o quanto Paulo era correto, mas não vou conhecer a verdadeira história e tudo o que Paulo largou, tudo o que Paulo deixou para pregar o evangelho. E Paulo, eu aprendi isso, eu vou ler aqui para você, que ele antes dele sair fazendo a obra do evangelho, sair falando do evangelho para as pessoas, ele usava o evangelho para se automodificar, para se autoanalisar, para se automudar. Vai estar lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, vai falar assim: em vez disso, eu subjugo meu corpo. Em outras bíblias vai estar escravo, né, escravizo, e o reduzo à servidão, para que quando estiver pregando para os outros, eu mesmo não seja reprovado. Então, antes de Paulo querer fazer a obra para as pessoas, ele tinha temor a Deus. E o temor a Deus é o quê? Eu não posso julgar as pessoas de algo que eu também esteja fazendo. Eu não posso ensinar as pessoas a fazer o correto se eu ainda faço o errado. Então, Paulo usava muito o evangelho para isso, para ele olhar para o evangelho, olhar para si mesmo e dizer, peraí, o que eu estou fazendo de correto, o que eu ainda preciso mudar, deixa eu me dar uma autoanalisada, ver o que eu preciso mudar para mim poder fazer a mudança nas pessoas, porque eu acredito que quando a gente tem uma vida de santificação, uma vida no correto com o Senhor, quando a gente fala algo para as pessoas, a gente vira uma chave. Passando ali, né? Eu falei sobre as mudanças, né, da nossa vida. E você provavelmente já conheceu pessoas que elas vão falar, mas elas não vão viver o que elas pregam. E isso existem dentro de muitas igrejas, que as pessoas estão lá, estão muitas vezes em cima do púlpito, às vezes abaixo, né, mas pregando, sendo líder e falando tudo, mas não estão fazendo, né, e nem sendo. Como eu falei, como eu falei e ainda vou continuar falando, a gente precisa ser antes de fazer. E muitas vezes não vai estar
agindo de acordo com o que fala. E lembra que eu falei, né, em Mateus vai estar escrito que a carne é fraca. E a gente não deve usar isso como desculpa, mas sim como uma forma de ficarmos atentos para mudar e ficarmos atentos às vontades da nossa carne. Eu tenho que matar a vontade da minha carne todos os dias. Eu falei ali de Mateus, né? E depois, para a gente dar continuidade, eu ainda falei, né, que a gente, antes da gente fazer, a gente tem que ser. Então, como Paulo fazia, se autoanalisar, olhar para o evangelho e olhar para mim e ver se eu estou de acordo, né? Se eu estou sendo antes de estar fazendo. E eu anotei ali que eu não posso pregar lá fora o que eu não sou dentro da minha casa. Por exemplo, eu não posso pregar lá fora que eu tenho uma vida financeira alinhada. Já estive pior, né? Antes eu era muito desorganizada com a minha vida financeira, tanto eu quanto o Wagner. A gente sempre foi. Mas hoje a gente melhorou ainda, a gente ainda precisa melhorar uns 40%. 60% eu digo que a gente já melhorou, mas 40% ainda a gente precisa melhorar. Então, se eu não tô totalmente, né, lá naqueles 90% para mim poder já saindo falando de vida financeira, como é que eu vou falar para as pessoas? Eu acredito que eu não vou ter tanta certeza para estar falando disso e nem vou virar uma chave na vida das pessoas para elas serem organizadas em relação à vida financeira. Então, como eu falei, antes de eu ir lá e dizer para as pessoas o que precisa fazer, eu preciso ser dentro da minha casa, com os meus amigos, na comunidade onde eu vivo. E eu ainda falei, né, lá no início, e o título desse vídeo é que você não será aprovado pelas suas obras. Mas também a palavra vai falar que o conhecimento sem as obras é morto. Eu vou ler ali para você em Tiago 2,14 vai falar assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Depois lá no 26 vai estar escrito assim: pois assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Ambos os dois vai falar de fé e vai falar de obras. Então, a fé e as nossas obras têm que estar juntas. Sim, eu vou crer e vou ser salvo, mas eu preciso mostrar as minhas obras diante da minha fé. Só que eu não posso mostrar essas obras sem antes ter conhecimento. Eu não posso sair falando da palavra, falando de Deus, falando das coisas, se eu não tenho uma vida contínua com Ele. Eu estou há 2 anos e meio na igreja, na Luz da Vida, né, hoje. E eu demorei cerca de eu fui fazer o Instagram, o Facebook, o canal em março. Então, assim, eu demorei quase 2 anos aí, um pouquinho mais, para poder estar trazendo tudo que eu li através dos livros, né, através da palavra, todo o meu conhecimento. Só que antes eu fui adquirir, eu fui buscar esse conhecimento para mim ter firmeza para falar. Porque se eu não tenho uma vida com Deus, se eu não tenho uma prioridade, que é Deus na minha vida, não tem como eu passar a segurança do que Deus fez na minha vida. E como eu falei ali, né, que o conhecimento vem primeiro e depois as obras. E eu até anotei um exemplo ali que se você já viu alguma professora dar aula sem ter feito a faculdade. Então, antes dela ensinar os alunos, ela foi buscar conhecimento. Ela teve um tempo, se eu não me engano, hoje uma faculdade de pedagogia tá 5 anos, mais ou menos. Então, assim, ela passou 5 anos buscando conhecimento para ir fazer a obra, que é ser professora.
que ela tinha o dom, que ela tinha, né, e adquiriu e tem o dom de ser professora. Só que antes de ela fazer, ela foi buscar ser. Então, antes dela fazer as aulas, ela foi buscar ser professora. E assim a gente tem que ser diante de Deus. Antes de a gente querer fazer algo para Ele, a gente tem que querer ser íntimo dele. Eu anotei ali alguns detalhes, né? Que o que a gente tem que ser diante de Deus. E a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, né? Primeiramente, aceitar a Deus e pedir perdão diante dos nossos pecados. Buscar o conhecimento e conduzir as boas obras de Deus. Eu vou estar trazendo os últimos 3 versículos para a gente acabar o vídeo. O primeiro vai estar lá em Ezequiel. Ezequiel 18, do 30 ao 32, que vai falar assim: Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme seus próprios caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e assim a maldade não será a vossa queda. Lançai fora de vós todas as vossas transgressões e com que transgredistes, e fazei para vós um novo coração e um novo espírito. Pois porque tens que morrer, ó casa de Israel, porque eu não me agrado da morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivereis. Então, quando a gente chega a Cristo, né? Eu imagino que tanto você quanto eu, a gente já estava morto de tanto pecado. E ali ele vai falar, né? Para Israel: converter e se desviar. Vai ter algumas bíblias que vai falar sobre o arrependimento. Então, assim, a gente tem que se converter, aceitar Cristo, né, como nosso Senhor, nosso Salvador, nos arrependermos, pedirmos perdão dos nossos pecados e nos desviar, trazer a renovação da nossa mente, um coração novo diante de Deus. Depois eu falei ali sobre buscar o conhecimento, lá em Provérbios 24, vai estar assim, 24, versículo 3 e 4. Pela sabedoria a casa é edificada, e pelo entendimento ela fica firme. E pelo conhecimento os cômodos se encherão de riquezas preciosas e agradáveis. Então ele vai falar que pela sabedoria, pelo entendimento e pelo conhecimento a casa é edificada. E vai falar casa, que é nós, né? Que somos edificados pelo conhecimento, mas também a nossa família. Então, de tudo que eu tenho conhecimento, eu busco passar para o Wagner e assim por diante. Então, a nossa casa, nós vamos sermos enchidos desse conhecimento e vamos passar adiante. Para terminar, lá em Gálatas 6, no versículo 7 vai falar assim: Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois o que o ser humano semear, isso também colherá. E ali vai falar de caminho, né? Vai falar sobre a gente estar buscando o caminho, sobre estar fazendo as obras. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu falar do Evangelho, eu te indico a você ler 1 Coríntios, o capítulo 9 todo. Lá vai falar, Paulo vai falar sobre o que ele vai ganhar falando do Evangelho, né? Sobre o que ele vai ter em troca do Evangelho, que vai ser ganhar pessoas. Então, todo o conhecimento, conforme tudo que a gente passa para frente, tudo que a gente fala para as pessoas, quando a gente vive aquilo, né? Quando a gente vai ser antes de fazer. Quando a gente começa a fazer, a gente vira uma chave nas pessoas. Então eu te convido hoje a buscar o conhecimento, a entender que não vai ser as tuas obras, né? Não vai ser quanto mais você vai fazer, mas sim quanto mais você vai ser. Então, a olhar para dentro, né? E tentar resgatar o de dentro para fora, a ser mais santo, a ser mais justo, a ser mais amoroso, que são as características de Deus. E não tentar só fazer as boas obras, mas também ser as boas obras. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado muito, que Deus te abençoe e até a próxima semana.